Fala galera, e aí, tudo bom com vocês? Eu sou o Fernando, trazendo mais uma questão de química. Galera, questão sobre propriedades físicas dos compostos orgânicos, certo? Ponto de ebulição. Questão da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que diz o seguinte: a tabela seguinte contém os pontos de ebulição PE a 1 atm, né? Medidos em graus Celsius de diversos alcanos. Eu tenho aqui alguns alcanos e alguns pontos de ebulição, certo? E aí ele pergunta o seguinte: com base nos dados da tabela, estabeleça a relação entre os pontos de ebulição e. Então, como são duas letrinhas, eu vou separar aqui, ok? Letra A, ele quer o quê? Cadeia dos alcanos, a cadeia dos alcanos de cadeia normal, certo? Então a gente vai focar primeiro os alcanos que apresentam cadeia normal, ok, pessoal? Então vou até copiar aqui, ó, alcanos de cadeia normal. Então vamos lá. Gente, quais são os alcanos que tem cadeia normal? Veja só. Observa que esse aqui, ó, dimetil. Esse aqui tem metil e esse também tem metil. Galera, toda vez que você encontrar essa terminação "-io", quer dizer que a cadeia é ramificada, certo? Ramificada. Então, esses outros aqui, ó, N-pentano, N-butano, propano, né, etano e metano, não apresenta nenhuma terminação "-io", né? Então, aí elas não são ramificadas, elas são cadeias normais, certo? Metano, eu tenho um carbono. Etano, são 2 carbonos. Propano, são 3 carbonos. Butano, são 4 carbonos. E aqui, ó, pentano, são 5 carbonos. Beleza? Show de bola. Então, aí quer que a gente estabeleça uma relação entre os pontos de ebulição com a substância, né? Então, se a gente for analisar, olha só, o pentano, eu vou até mudar de cor aqui, ok? O pentano é o que apresenta o maior ponto de ebulição, né? 36 graus Celsius. Fernando, mas por que esse apresenta o maior ponto de ebulição? Galera, observa, todos eles são alcanos, todos eles são hidrocarbonetos. Lembre-se que os hidrocarbonetos, eles apresentam uma força intermolecular, né? Denominada força intermolecular. Denominada de quê? De polo induzido, que é a força intermolecular mais fraca, né? A mais fraca. Então, observa aí que os pontos de ebulição das substâncias não são pontos de ebulição assim, muito altos, né? São baixos, né? Se a gente for analisar aí. Então, como todos são hidrocarbonetos e todos apresentam a mesma força, né, de polo induzido, a gente não pode utilizar o tipo de força para poder dizer quem é que tem o maior ponto de ebulição, quem é que tem o menor ponto de ebulição, certo? O que é que nós vamos fazer? Quando você tiver duas substâncias, duas ou mais substâncias que tiverem a mesma força intermolecular, pessoal, vocês vão olhar para o número de carbonos. Quanto mais carbonos você tiver, maior vai ser o seu ponto de ebulição. Então, por isso que o pentano, galera, ele é o que apresenta o maior ponto de ebulição dentre os alcanos que apresentam cadeia normal, certo? Então, colocando aqui, ó, como observação, maior número de carbonos. Beleza? Maior número de carbonos. E, por outro lado, né, logicamente, por outro lado, nós temos aqui que o metano apresentou o menor ponto de ebulição, que foi de menos 161,5. Mas por que ele apresentou esse ponto de ebulição tão baixo? Galera, por ter menor número de carbono. Certo, pessoal? E os demais, né, apresentarão aí número de carbonos intermediários, então estarão entre esses dois valores aqui, beleza? Estarão entre esses dois valores. Tranquilo? Então essa é a relação que nós fazemos aí da letra A. Para a letra B, olha só. Vamos seguir aqui a mesma lógica. Aqui eu tenho metilpropano. Então eu tenho 3 carbonos aqui do propano e tenho um carbono aqui do metil. Então, no total eu tenho aqui 4 carbonos, certo? 4 carbonos. Já aqui
do nosso metilbutano, eu tenho 4 aqui do butano e tenho mais um aqui do metil. Então dá um total de 5 carbonos, certo? O dimetilpropano, então aqui eu tenho, olha só, 3 carbonos do propano e tenho 2 carbonos do dimetil. Esse di aqui está indicando que eu tenho 2 metis, né? Então aqui eu tenho também um total de 5 carbonos, certo? Então a letra B ele pede o quê? Que ele quer saber a relação entre as ramificações dos alcanos, né? Isômeros de cadeia, né? Ramificadas. Então os dois que serão isômeros, pessoal, são esses dois aqui, ó, o metilbutano e o dimetilpropano. Por que o senhor sabe que é esses dois? Galera, é os únicos que apresentam o mesmo valor de carbonos, ó, 5 e 5, certo? O outro aqui de cima, que é o outro ramificado, só tem 4 carbonos, então não pode ser isômero, porque para ser isômero, nós temos que lembrar que deve apresentar o mesmo número, né, de carbono e hidrogênio, ou seja, tem que ter a mesma fórmula molecular, certo? Eu não vou desenhar as estruturas dos dois não, mas se você quiser confirmar, deveria fazer a estrutura de cada um, beleza? Mas vamos lá, olha só. A pergunta em si é o seguinte, né? Por que o dimetilpropano tem um ponto de ebulição mais baixo do nosso metilbutano, né? Então, quando você tiver, pessoal, cadeias com o mesmo número de carbonos, né? Aí não tem como a gente saber quem é o maior e quem é o menor, porque apresenta o mesmo valor de carbonos. Tu vai ver aí um número de ramificações, né? Aí eu vou colocar a observação aqui, ó. Maior número de ramificações vai me dar o quê? Vai me dar, quando um composto tiver muitas ramificações, ele vai dar um ponto de ebulição baixo. Então, quanto maior o número de ramificações que uma cadeia carbônica tiver, menor vai ser o ponto de ebulição desse composto, ok? E, consequentemente, quanto menor o número de ramificações, teremos o quê? Teremos um ponto de ebulição alto, né, pessoal? Um ponto de ebulição alto. Beleza? Aí vamos lá. Respondendo aqui a questão. Nós temos aqui dimetilpropano, dimetil. Eu tenho 2 ramificações. E aqui eu tenho um metilbutano. Eu tenho apenas uma ramificação. Então, pelo fato do dimetilpropano apresentar 2 ramificações, o seu ponto de ebulição vai ser menor, certo? Então aqui, ó, vou colocar o dimetilpropano, que é aquele que apresenta o menor ponto de ebulição, porque apresenta o maior número de ramificações, ok? E aqui, do outro lado, vou colocar um metilbutano. Beleza? Que é aquele que apresenta o menor ponto de ebulição. Certinho, pessoal? Então é isso, galera. Se você gostou da resolução, não deixe de dar aquele like. Se for novo aqui, se inscreva no canal, beleza? E compartilhe com seus amigos, beleza? Um forte abraço a todos e até a próxima questão. Valeu!